Como o resultado das eleições vai impactar as disputas políticas em Minas e no plano nacional? Quais partidos e lideranças perdem força e quem amplia poder de fogo para outros embates e voos mais altos? O que esperar da gestão do candidato eleito de BH, Alexandre Calil, que tem pela frente o desafio de construir maioria na Câmara dos Vereadores? Para a análise desse quadro, eu converso com o cientista político Malco Camargos, do Instituto Ver. Bem-vindo, Malco. Obrigado, Vivian. Um prazer estar aqui com você. Malco, vamos começar por BH, né? Qual é a sua impressão desse resultado, da vitória de Alexandre Calil e as implicações dela? Para a ciência política, a vitória de Calil quebra alguns paradigmas. Primeiro, que é importante ter um grande partido e uma base de sustentação de um apoio que seria o aval das suas promessas. Calil não tinha um grande partido, não tinha uma base de sustentação de apoio e, mais do que isso, não tinha grandes promessas. Segundo, que o tempo de TV é fundamental na eleição majoritária. Calil passa para o segundo turno com os menores tempos de TV. E terceiro, que um pacto com o eleitor em relação a algumas plataformas de plano de governo deve ser feito para que você possa ter o que esperar no futuro. Calil praticamente não fez nenhuma promessa, nenhum compromisso com o eleitor. A consequência disso, nunca na história dessa cidade alguém chega para governar com o cheque em branco do tamanho que Calil tem. Ele é uma aposta e pode usar essa aposta do jeito que ele bem entender. É uma opção rara na política brasileira. E como é que isso influi nas negociações que devem ocorrer para a composição na Câmara? Um prefeito ou qualquer chefe de executivo, ele precisa ter a sua base de sustentação, mesmo que ele diga que não é político, né? Eu estava lembrando, condene a política. Quando Calil ganhou a Libertadores, ele fez uma declaração falando que ele era um homem de sorte, que ele imaginava um dia poder no máximo ganhar o Brasileiro, que ganhar a Libertadores era muito mais do que ele poderia sonhar. Calil, quando foi tirado da disputa de deputado, achou que tinha perdido e acabou ganhando a Prefeitura de Belo Horizonte. E um outro ato de sorte dele, o vice preferido de Calil não era Paulo Namac. A primeira opção dele era Eros Biondini, que não aceitou fazer parte da coligação, optou por caminhar sozinho e Calil, como segunda opção, trabalhou com Paulo Namac. E Paulo Namac tem uma vantagem significativa em relação a Eros. Conhece profundamente o funcionamento da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Ou seja, foi líder do Pimentel, líder do Lacerda. Né? Sabe como a casa funciona, conhece os seus quadros, conhece quais são as demandas, o que facilita muito o processo de construção desta Câmara. É claro que ele já chega com um inimigo forte dentro da casa. O atual presidente apoiou declaradamente a outra candidatura e está se articulando para ser reeleito. O Wellington Magalhães. Agora a renovação foi muito alta. Pode ser que Paulo Namac e Calil consigam trabalhar este grupo dando uma maioria até confortável para o governo. É bom lembrar, ser oposição no legislativo é muito difícil. Você tem que estar disposto a trabalhar com menos acesso a questões do executivo. E não é só em cargos. Calil fala muito em cargos, que vai cortar o cargo, tirar a mamata dos vereadores, a boquinha de indicar. Ele promete novas práticas, né? Essa Agora, relação aí ele nega. As principais práticas é no atendimento de demandas individuais que bate na porta de cada um dos vereadores e que a prefeitura dá um encaminhamento, ou seja, mas nessa foi função... essa relação que ele defendeu aqui. Exatamente. Então, esse papel de despachante, ele pode fazer isso direto com os vereadores e conseguir cumprir isso, mesmo segurando os cargos públicos. Quer dizer, que na verdade é uma relação que faz parte do jogo político, mais individualizado até pela pulverização da Câmara. Mas para ela funcionar, ela depende de uma ineficiência do Executivo. Quanto mais ineficiente for um Executivo no atendimento direto e republicano das demandas dos cidadãos,
ele começa a procurar caminhos que ele fura a fila, que ele consegue o atendimento diferenciado e busca isso nas câmaras dos vereadores. Então, se por um acaso ele começar a gerar maior eficiência, o que se espera do poder público, vai diminuir esse espaço de sustentação que o legislativo usa hoje. Quem sabe um dia eles voltem a fiscalizar e a propor leis que regulamentem o funcionamento da cidade. Certamente essa não é a função que a Câmara tem feito nos últimos 100 anos dessa cidade. Vamos falar do desempenho dos partidos? Vamos começar aí com o PSDB, que foi quem perdeu em BH, né? João Leite perdeu a eleição para Alexandre Calil, e muito se falou das consequências sobre o futuro político e as aspirações de Aécio Neves, que é o maior líder do PSDB em Minas Gerais. E hoje presidente nacional do partido, né? Como é que você avalia o resultado do PSDB e essas implicações? A retórica do Aécio pós-eleição está correta. O PSDB é maior em 2016 do que era em 2012. Então, do ponto de vista numérico, de cidades importantes que o partido conquistou, ele tem razão. Então, Ribeirão das Neves, Contagem, Pouso Alegre, etc. O problema é que a dimensão simbólica da capital, para quem tem o discurso de controle e de hegemonia do partido, e mais do que isso, a candidatura do João Leite foi uma opção pessoal do senador em detrimento de outros nomes do partido, né? João Vitor Xavier era um dos que buscavam este lugar e ele buscou exatamente o candidato João Leite, acaba que essa derrota fica na conta do senador. Mais do que isso, quando a gente olha de maneira relativa, outro que arriscou também foi Geraldo Alckmin, quando escolhe João Dória em detrimento do candidato Fernando Henrique Cardoso, em detrimento do candidato José Serra. Provoca um racha dentro do PSDB paulista. E tem o sucesso que teve. E Aécio banca o seu candidato aqui e acaba sendo derrotado. Agora, Vivian, eu acho que mesmo se João Leite tivesse ganho, da forma como se deu a disputa, Aécio sairia menor dessa eleição do que saiu. Por quê? A estratégia da campanha de esconder o senador, de jogar no terreno do Calil, e esse é um fator fundamental para a derrota de João Leite, ele saiu do campo que ele poderia se dar melhor, que é discutir políticas públicas, discutir a cidade, discutir propostas, para discutir com Calil questões pessoais. E discutiu com alguém formado no mundo do futebol, aonde a resposta rápida, a crítica, faz parte do dia a dia de quem vive esse meio. João Leite saiu do seu terreno de discussão política. João Leite, apesar de vir do futebol, não é alguém formado no meio. João Leite é muito mais uma característica de um parlamentar do que de um atleta, para discutir com um dirigente questões pessoais. O dirigente é muito rápido, é muito esperto para responder crítica, a brincadeira, a maldade, e nesse ponto Calil foi muito mais hábil e eficaz do que João Leite, e isso foi um dos fatores que levou à derrota do candidato do PSDB. Quer dizer, que na verdade era uma tentativa de salvar a campanha, de se eleger, porque foi na reta final. Não há dúvidas que a campanha perdeu o time. Já tinha, né? 15 dias antes das eleições foi quando começaram, essa estratégia foi colocada em prática, a situação já era complicada. A campanha de João Leite demorou a perceber o erro estratégico na migração do primeiro para o segundo turno. O primeiro turno, todos aqueles que enfrentaram diretamente o Calil perderam espaço. Agora, esse comportamento do eleitor foi uma rejeição ao João Leite ou ao Aécio? Eu acho duas coisas. Parte significativa é o Aécio, então, principalmente a esquerda, que voltou em Calil para derrotar o PSDB e enfraquecer Aécio Neves, esse é um ponto. Agora, esse tem um outro grupo, que Calil deve ser pensado muito se usava ou não a coisa perversa de acusar João Leite de defensor de bandidos pela sua atuação aqui na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, porque isso desagrada essa parcela da esquerda que estava votando nele contra o PSDB. Mas, de outro lado, tem um outro público que valoriza, sim, o papel do bom policial, da polícia na rua, etc. Personagem que João Leite incorporou na campanha. Agora, era um personagem. Quem conhece João Leite,
aqui nessa casa, certamente o senhor conhece bem, uma das marcas do candidato, do deputado, é a sua doçura, é a sua leveza, é a sua afabilidade. E na campanha ele estava muito mais ríspido, muito mais bronco, muito mais duro, ou seja, não passou verdade ao eleitor. De outro lado, o Calil passava muito mais sinceridade, transparência no seu jeito de se expressar. Agora, voltando aos partidos, né? O PSDB teve uma vitória. Quando o senador fala que teve uma onda azul que percorreu o país, claro que ele teve uma vitória importante. O PMDB também cresceu nas prefeituras. Como é que você enxerga, né, para frente aí, para as próximas disputas, tanto em Minas Gerais quanto nacionalmente, para os partidos, né, o cenário de disputas eleitorais? Eu acho que o problema daqui para frente, eu vou pegar primeiro pelo que mais perdeu. Não há dúvida que o partido que mais perdeu nesta eleição foi o Partido dos Trabalhadores, foi o PT. E qual é a consequência disso? Essa queda não vai acabar em 2016. O PT vai continuar diminuindo. Por quê? O voto do prefeito, ter prefeitos eleitos, principalmente em cidades médias e pequenas, é fundamental para eleger deputados. Eles são os principais cabos eleitorais nos municípios para que possa levar a votação a deputados. Tendo menos prefeitos, provavelmente nós teremos menos deputados. E tendo menos deputados, nós teremos menos tempo de TV. Considerando cada partido. Né? Então, falando do PT especificamente, que perdeu prefeitos, então ele provavelmente vai perder deputados, e perdendo deputados ele perde tempo de TV. E perdendo tempo de TV, ele perde a possibilidade de recuperação do espaço que ele já teve, uma vez que, mesmo Calil nos estando ao contrário, eu ainda acho que é um caso isolado na nossa curva da ciência política, a TV continuará a ser importante. Mas aí nós não temos que considerar outros elementos? Por exemplo, no caso da disputa nacional, se for o Lula precisa de muito tempo de TV? Mas eu acho que o Lula, vamos fazer uma relação eleição municipal e eleição federal? Nós, quem trabalha com pesquisa de opinião, nós sabíamos desde o começo que Carlin não ganharia em Contagem. Carlin tinha 30% de avaliação positiva, 25% de votos e 70% de rejeição da sua administração, 75% de rejeição pessoal. Então era esperado que ele fosse para o segundo turno e fosse derrotado por qualquer outro candidato. A única chance que ele teria era enfrentar alguém tão rejeitado quanto ele, que aí numa disputa entre os dois menos rejeitados, ele poderia ganhar. Qualquer outro candidato ganharia aquela eleição. Na minha concepção, a situação do Lula é parecida. E a rejeição dele é irreversível? Eu acho que é. A rejeição à figura do Lula hoje ela está muito cristalizada e não vai ser ações futuras, que ele não tem o que entregar no futuro, que vai diminuir esta rejeição. Então ele provavelmente vai estar no segundo turno, mas é derrotado por qualquer candidato que chegue lá, a não ser que enfrente alguém tão rejeitado quanto ele. Nesse momento, a única opção talvez seja Aécio Neves. Qualquer outro nome, fora Aécio Neves, terá uma rejeição menor do que a de Luiz Inácio Lula da Silva. Qual que é o perfil que você vê dos prováveis candidatos? Quando você faz esse argumento, leva a gente a acreditar, apesar do o Lula ser a única opção hoje do PT, né, e tudo indica que é a única opção, mas leva a crer, então, que ele não será candidato? Enfim. Né? Essa é uma possibilidade. Fala-se Ciro Gomes, que seria o candidato das esquerdas, mas a pergunta é o seguinte: quem você vê chegando em 2018? Considerando esse cenário que nós temos aqui, PMDB e PSDB no governo federal, conquistaram muitas prefeituras, sendo onda azul ou não sendo onda azul, o PSDB teve uma conquista importante. Como é que você vê? Se não houvesse um fator novo, e daqui a pouco eu vou falar desse fator, que eu acho que ele pode trazer uma instabilidade grande a todo esse processo, mas a disputa, na minha opinião, se daria com 3 candidatos da esquerda: Marcelo Freixo, pelo PSOL, Luiz Inácio Lula da Silva, pelo PT, e Ciro Gomes, pelo PDT. O centro... Você acha, então, que eles não fechariam um acordo para ter um candidato? Acho que não fecham. O centro, com uma representação com
Geraldo Alckmin, e a extrema-direita com Bolsonaro. Esse eu acho que seria o caso. E Marina Silva entrando, que eu não consigo mais classificar como centro, esquerda ou direita, mas entrando também neste cenário. O problema é que 2018 corre o risco de acontecer igual aconteceu em 1989, no qual todos os nomes esperados, Aureliano Chaves, Ulisses Guimarães, Mário Covas, aqueles que eram possíveis candidatos e que o eleitor conhecia, o eleitor joga de lado e busca novidades. Naquele ano, a novidade foi Fernando Collor e Luiz Inácio Lula da Silva. Pode ser que em 2018 nós tenhamos novidades de qualquer esfera. Se continuarmos com campanhas curtas, não sabemos se a reforma eleitoral vai alterar isso ou não, sai na frente a novidade que tiver um conhecimento, ou seja, a maior probabilidade de alguém ligado à mídia, etc. Fora disso, completa incerteza. Isso indica que a nossa política está dando voltas e voltando ao passado? Essa eleição me fez pensar isso. Assim como a economia, se a gente trabalha por ciclos, talvez na política também. Não tem estudo sobre isso. Mas se você pensar, o tamanho que o PT saiu hoje, o tamanho que o lugar que o PT ocupa espaços hoje, é o PT de 20, 30 anos atrás. É o PT quando começou nas cidades pequenas. Foi ali que ele conseguiu sua salvaguarda para sobreviver. Ele vai ter que ter de fazer boas políticas, de começar tudo de novo para poder voltar a pleitear cargos maiores. E tinha umas exceções na esquerda, igual teve Marcelo Freixo no Rio, teve exceções de esquerda que também encantavam em tempos anteriores. Então eu acho que nós estamos vivendo um ciclo, sim. Agora, em que direção que vamos, não sei falar. E tem um fator de instabilidade que a gente tem que falar disso. Pois é, justamente. Quando nós vivemos uma instabilidade muito grande, uma instabilidade econômica, uma instabilidade política, um governo que está aí perseguindo um ajuste fiscal que vai trazer consequências seríssimas para a população, uma promessa de uma reforma da Previdência, a PEC do teto de gastos, que talvez não tenha um impacto tão visível para as pessoas, mas tem, né, a reforma da Previdência, a ameaça de mexer a tal da reforma trabalhista. Como é que dá para a gente calcular, né, 2018? Nenhum desses cálculos sobrevive ao que está por vir na delação da empreiteira Odebrecht. Ao contrário que muitas pessoas falam que Cunha pode colocar qualquer governo abaixo, acho que ele já pôs o governo abaixo. O papel dele já foi feito quando ele deflagrou o processo de impeachment contra o presidente Dilma. Agora, a sua capacidade de denunciar malfeitos de outros, ela é restrita a uma casa, ela é restrita a poucos partidos, ela é restrita a um grupo pequeno. Agora, a Odebrecht, seus tentáculos, a sua interferência ou o seu dinheiro, atuou sobre todos os partidos, atuou sobre todos os cargos, atuou em todos os municípios, em todos os estados e na nação. Ou seja, se de fato tiver provas do que eles fizeram no país ao longo dos últimos 40 anos, não sobreviverá muito poucos políticos que não dependeram das ações dessa empreiteira ao longo da sua carreira. Então, a exemplo do que você disse sobre o PT ter ainda um processo de decadência para sofrer, nós podemos também pensar que o cenário político nacional tem um processo ainda de desgaste para sofrer que a gente não pode imaginar, se eu diria isso? Sim, e uma outra coisa que eu fico pensando é, querendo ou não, nesta eleição, aqui é aquela música do Chico Buarque, da Geni e o Zeppelin, né, que todo mundo jogava pedra na Geni. O PT ficou a Geni da política brasileira. Tirando a Geni, o que sobra dos outros partidos? O próprio João Leite, em Belo Horizonte, várias vezes tentou federalizar a disputa, disputando com o PT. No segundo turno, trouxe o PT de novo à tona, sendo que o PT não fazia parte do processo. Ele estava falando do PT. Entendeu? E agora, como segurar o debate sem o PT ou com o PT voltando a ser o partido que não incomoda mais? Então, vão ter que se sustentar de uma outra maneira. Eu acho que só o tempo agora vai dizer qual é a estratégia de sobrevivência. E vai ser as boas políticas públicas? Aí, dificilmente. As boas políticas públicas estão sendo alijadas por necessidade de ajuste fiscal, pelo um afastamento da necessidade de atender a demanda do eleitor médio para atender demandas de grupos de interesse. Só um pouquinho, voltar um pouquinho no nosso assunto para falar de Minas Gerais antes da gente encerrar, porque a gente não falou do cenário estadual. Nós temos aí
um momento bastante delicado, né, para o governador Fernando Pimentel, em que a casa aqui discute se vai autorizar ou não que ele seja processado no Superior Tribunal de Justiça. Está com a casa agora a decisão. O governador, então, enfrenta isso, essa decisão deve ser tomada até dia 23, e tem como o principal aliado o PMDB, né? E tem aí um cenário que tudo indica, Aécio Neves, mesmo tendo sofrido um revés em BH, deve ter, claro, o PSDB na disputa aqui. Queria que você analisasse como é que você vê, quem são os personagens que podem aparecer aí e se Pimentel disputa a reeleição dele. Então vamos começar pela oposição, por quem não está no poder. O PSDB saiu desgastado, mas talvez o principal nome do partido para enfrentar Pimentel ainda ficou com a imagem preservada. Antônio Anastasia nem de longe sofreu o desgaste que Aécio vem sofrendo ao longo desse tempo. Então ele ainda é um quadro capaz, sim, de retomar o poder no estado de Minas Gerais. De outro lado, Fernando Pimentel tem a sua aliança com o PMDB. Aí aquele PMDB que a gente achava que estava unido, neste pleito, deixou claro que não está. A pergunta é sempre com qual PMDB? O PMDB voltou a ser o partido com seus vários caciques disputando territorialidade e espaço político diferente. Agora o Pimentel finalmente vai poder tomar uma decisão sobre o futuro de sua carreira, porque nos primeiros 2 anos do seu governo, esse enfrentamento velado, dessa ameaça constante deste processo, faz com que ele fique muito acuado, muito apagado. Então, acho que a partir do dia 23 nós podemos ter um outro governador. Garantido pelo PMDB, claro que para sobreviver na casa vai precisar do apoio do PMDB. Agora, muito mais por ele mesmo. Então, vai depender se, nos últimos 2 anos, Fernando Pimentel terá condições de reverter uma imagem que até então não foi bem construída. Ele gerou muita expectativa e vai ter que justificar a não execução de uma série de promessas de campanha e também a piora de alguns indicadores em relação ao Estado. Em relação ao funcionalismo, por exemplo, hoje, não adiantou agradar os professores e desagradar todo o resto do funcionalismo. Agora, então, tudo isso depende de dinheiro. Tudo isso depende de dinheiro. Do Estado. Exatamente. Então, esse ajuste fiscal não traz bons sinais de uma reversão da economia, principalmente na área pública, nos próximos 2 anos. Malcolm, muito obrigada por vir ao Mundo Político. Sempre um prazer, Vivi. É sempre uma pena terminar desse jeito, né? com um assunto, digamos, de uma forma negativa, né? O que a gente pode esperar? Mas esse tem sido a tônica da política brasileira nos últimos tempos, né? Verdade, a gente sempre verdade. termina de uma maneira meio negativa, mas os tempos são cíclicos, vai mudar. Eu conversei com o cientista político Malcolm Camargos, nós falamos sobre esse momento pós-eleição, o que o resultado das eleições vai trazer de influência para as próximas disputas em 2018 aqui no Estado e também em nível nacional, como ficam os partidos e Belo Horizonte. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.